Bom, gente, muito boa tarde a todos. Eu estou aqui com a presença da Ana Tereza de Barros, que hoje é pesquisadora da Rodia Solvay, né, Ana? E eu quero agradecer pessoalmente, tá certo? Nós estamos aqui do Unipeg, ela está retornando na próxima quarta-feira. Ela veio por motivo da Sociedade de Engenharia do Petróleo, a SPE, né, em inglês, e nós realmente estamos muito felizes pela participação dela. Ela tem umas surpresas, tá certo? Tem umas lembranças, já me deu uma lembrança, vocês também vão ter oportunidade de participar dessas lembranças, mas mais que isso, nosso programa vai ser contemplado com uma palestra, tá certo? De um egresso. A Ana fez o curso de Engenharia Química aqui conosco e hoje está atuando na área, tá certo? Ela fez também, foi aluna comigo, foi aluna com a professora Tereza, com o professor Afonso também, tá certo? Isso nos tempos remotos, né? Não precisa contar o tempo que faz, né? Mas pronto, é realmente fruto desse programa. Então, nós estamos muito felizes pela presença dela e também muito felizes pela presença de todos, entendendo todo esse momento que nós estamos vivendo. Semana que vem, a gente espera que tudo seja normalizado, né? Agradecer a compreensão de vocês, tá bom? E agora eu vou transmitir a palavra de agradecimento para a Ana Tereza e deixar ela super à vontade para conduzir a sua palestra, a sua contribuição aqui para nós, tá certo? De uma maneira bastante informal, e agradecer também a empresa que cedeu, né, essa disponibilidade sua, tá bom, Ana? Então, muito obrigado mais uma vez, tá certo? Então, esteja à vontade. Obrigada. Eu começo agradecendo também a professora Reginalda, a professora Afonso, a professora Tereza. É uma honra poder voltar ao FMPM. Eu fiz a minha graduação aqui, eu fiz o programa, esse programa de especialização em engenharia de processos. E há um tempo atrás era eu quem estava sentada nessas cadeiras. Né? Eu tenho um carinho especial pela UFRN e eu acredito muito no potencial de todos vocês e da universidade como um todo. E agradeço também a todos. Então, a gente teve que adaptar essa palestra, desse artigo presencial, mas devido às circunstâncias, vou ficar olhando para aqui para ali, mas eu estou focando aqui um pouquinho também nos que estão presentes presencialmente, porque de fato a gente está num momento onde, por desentendimento entre facções criminosas, a universidade foi fechada e são poucos os alunos que estão presentes aqui hoje, e estão presentes não porque estão obrigados, mas vieram por conta própria para prestigiar a palestra. Então, eu acho importante isso, porque a indústria e a universidade não podem parar dado as circunstâncias políticas. Então, vocês estão de parabéns, têm o meu reconhecimento também. E agradeço também a quem está presente virtualmente. Então, a gente vai adaptar um pouquinho essa palestra para tentar tornar ela o mais dinâmica possível, tendo em vista que a gente tem boa parte dos ouvintes virtualmente. Então, para começar, eu quero apresentar um pouquinho do que é a Solvay, né? Eu acho que boa parte de vocês talvez ainda não conheça a Solvay, mas a Solvay ela é a maior empresa química da Bélgica. Ela esse ano completou 160 anos e 80 anos de Brasil. Então, no Brasil a gente tem a fusão da Rodia com a Solvay. Então, na verdade, a gente é a Rodia Solvay. E 160 anos mundialmente, 80 anos no Brasil. E o interessante que eu achei importante também trazer um pouquinho da história da Solvay é que a Solvay, ela desde o início, esse daqui é o Ernest Solvay, e essa é a primeira planta de fabricação da Solvay, a primeira planta industrial da Solvay.
Então, para ele chegar ao que a gente é hoje, ele também teve que passar por muitos desafios, por tentativas e erros. Ele quase decretou falência, mas ele não desistiu, que é também o que a gente está fazendo aqui. Dadas as circunstâncias, ninguém aqui desistiu, a gente marcou presença no que a gente firmou compromisso. E isso é importante. Então, a Solvay, ela passou por 2 grandes guerras mundiais, as 2 grandes guerras mundiais, sobreviveu, e foi em pouco tempo, ela se tornou uma das primeiras empresas multinacionais, onde a gente tem presente em vários países. Então, achei bacana, porque se relaciona um pouco também com o momento que a gente está vivendo atualmente, um momento de desafios, e a Solvay, ela sempre caminhou ao lado da academia. Ela sempre incentivou a união, a fusão entre academia e indústria. Então, o Solvay, ali, ele é o terceiro sentado da esquerda para a direita. Então, ele sempre incentivou essa fusão academia e indústria. E ele as conferências que ele fazia na Solvay, essa foi uma conferência de 1911. Né? Então, foi uma conferência onde ele uniu vários físicos famosos. A gente tem aqui Marie Curie, tem o Albert Einstein, aqui o segundo em pé da direita para a esquerda. E a gente tem vários outros que a gente estuda ou estudava durante a universidade. Né? E eles se uniam para discutir o quê? Os avanços da ciência, física, química. E foi numa dessas conferências também que eles começaram a discutir física quântica. Então, muitos dos avanços que a gente tem hoje na física quântica foram incentivados a partir dessas conferências. Então, é uma empresa que apoia, que incentiva a fusão entre a academia e indústria. A gente vê a importância da fusão, da união das duas. Um pouquinho da Solvay no Brasil, como eu falei anteriormente, ela completou 80 anos esse ano, onde a Solvay, fusão de duas empresas. E ano passado, 2022, a gente ganhou 2 prêmios. A gente foi premiado como empresa do ano, pela época 360, e a gente também ganhou destaque, foi premiado na categoria de melhor empresa química e petroquímica. Então, é uma empresa que se destaca naquilo que faz. Né? E vou apresentar agora, então, um pouquinho para vocês dos nossos produtos, do nosso portfólio. A gente provê soluções para diversos mercados, não apenas oil and gas. A gente trabalha com aplicação industrial, com bens de consumo, com saúde, com aeroespacial, com indústria aeroespacial, automotiva, com meio ambiente, com agronegócios, alimentação, com eletrônicos e com construção. Então, a gente tem aí o top 3, aqui está um pouquinho defasado, né, de 2020, mas a gente não está basicamente com as mesmas percentagens de participação de cada um desses mercados. E a gente, top 3, posição de mercado, praticamente 90% dos nossos produtos. Né? Então, é uma empresa que contribui diretamente com o avanço da economia, com a economia e com o avanço tecnológico. Então, a gente provê solução para meio ambiente, para recursos em meio ambiente, com oil and gas, com mineração, com tecnologias limpas. A gente provê também para a indústria automotiva, para a indústria aeroespacial, para a agricultura, para a indústria de alimentos, indústria de bens de consumo, cuidados da saúde, eletrônicos, construção e aplicações industriais. A gente está presente praticamente em todas as categorias. A gente está presente em diversos locais do mundo e um ponto interessante, ali a gente tem em amarelinho, os pontinhos em amarelo são os centros de pesquisa que a Solvay tem pelo mundo. E a gente, no Brasil, aqui na América Latina, a gente tem um centro de pesquisa, o centro de pesquisa que fica em Paulínia, que é lá que eu estou atualmente. Né?
Então, ali a bolinha amarelinha, que é o nosso centro de pesquisa em Paulínia. Então, aqui está um pouquinho dos nossos centros de pesquisa. A gente tem no Texas, na Califórnia, a gente tem em Bristol, a gente tem em Midland, Snyder, a gente tem em São Paulo, Paulínia. A expertise do nosso centro de pesquisa, do nosso Centro de Pesquisa e Inovação em Paulínia, é basicamente surfactante e emulsificantes. Mas a gente abrange toda a cadeia de petróleo, toda a cadeia química de campos petrolíferos. E a gente tem ali também na França, em Singapura, na China, e a gente tem os nossos laboratórios de suporte também nos Estados Unidos e na França. E agora um pouquinho das nossas tecnologias, né? Então, a gente é líder nas nossas especialidades químicas para campos de petróleo. Então, a gente trabalha desde a perfuração, a gente acompanha os nossos produtos, eles acompanham desde a fase da perfuração até a fase da produção. Então, perfuração, cimentação, estimulação, produção, todas essas etapas a gente tem soluções, produtos para oferecer. Então, a gente tem aqui redutores de fricção, a gente tem aditivos de cimentação, temos biocidas, temos inibidores de corrosão, solventes verdes, a gente tem estimulantes químicos, a gente tem quebradores de emulsão e a gente tem também os inibidores de incrustação. Então, falando um pouquinho dos nossos inibidores de incrustação, a gente tem aqui uma das linhas que a gente trabalha nesse campo é no nosso Aquarite, né? Então, a gente tem ali um amplo portfólio para atender a essa demanda de inibidores de incrustação. Para os nossos demulsificantes, a gente tem uma ampla gama de produtos de demulsificantes, a gente tem praticamente acima de 120 diversidades comerciais, de produtos comerciais para demulsificantes. Então, a gente trabalha ali com formulações, vários tipos de demulsificante, a gente também tenta ir direto laboratório campo, a gente tenta atender os nossos clientes de forma direta. A gente entende qual é a necessidade do nosso cliente e a gente tenta resolver o problema dele, atender a demanda que ele precisa. Vocês, o professor comentou que nem todos aqui, mas vocês, eu já conversei um pouquinho, vocês também trabalham com projetos de pesquisa, né? Qual que é a linha que vocês trabalham? Eu sei que tem um que trabalha com cimentação, já comentou, né? Então, um pouquinho do seu projeto, o que você trabalha? Eu estou desenvolvendo aditivos a partir de biomassa. Estou pensando na leitura da carne. Eu estou pensando inicialmente em duas formas, a oxidação e carboxilação. Aí eu acho que mais do que eu vou fazer ele no sulfonato, né? A gente vai testar. Você... Eu trabalhar com modelagem computacional. É mais para a área de biocombustível. Tem mais alguém que você doutorado? Eu trabalho na graduação, no mestrado, com regeneração de etileno de cobre para inibição da formação de hidratos. E agora no doutorado, clínico para simulação molecular e desenvolvimento de redes neurais de propriedades de soluções eletrolíticas. Mais alguém que está em projeto de pesquisa ou ainda estão... Eu estou trabalhando numa parte de biodegradação do petróleo. A gente está procurando ver se a gente consegue os dispersantes da Shell para que a gente possa estudar. Caso não seja possível o dispersante, a gente vai produzir um biosurfactante para que possa auxiliar na biodegradação do petróleo. Quem sabe a sua também não posso estar fornecendo algumas amostras por esse projeto de vocês. Vocês têm dispersantes? Tem? A gente trabalha com boa parte de produção, é algo que a gente pode estar conversando também. Vamos ver que eu gostei. Sim. É do interesse, a SOP é uma empresa que apoia diretamente. É o nosso propósito também
no que a gente puder ofertar, fazer algumas amostras para ajudar no projeto. Então, tem a Glória e tem o Gleison também. Perfeito. Depois a gente vai conversar direitinho nessa palestra. Então, a gente também é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, então a gente tem demulsificantes eco-friendly, né? Amigos do meio ambiente. A gente não trabalha com solventes contendo benzeno, tolueno, etilbenzeno e estileno. A gente também trabalha, os nossos demulsificantes são livres de alquilfenol. E a gente tem aqui os nossos inibidores de corrosão. Então, a gente tem as aminas neutralizantes e a gente tem os filmes formados por aminas, que são amplamente empregados na indústria de petróleo. A gente tem aqui biocidas também, a gente trabalha bastante com biocidas. Tem uma equipe técnica que está especializada nessa parte de biocidas que fica nos Estados Unidos. A gente também trabalha bastante com a parte de biocidas, a gente tem várias opções para ofertar, e a gente também, eu estava comentando, eu acho que foi com você, né? A gente estava conversando antes, a gente também trabalha com a aplicação em EOR de espumas. Então, a gente injeta CO2, N2, a gente injeta também gás de carboneto para fazer essa recuperação, esse improving, essa melhoria da produção. E a gente tem também aditivos de cimentação. A gente pega, então, o que a gente quer mostrar aqui é todo o campo, toda a área que os nossos produtos se abrangem. De fato, a gente trabalha desde a perfuração, a gente abrange, os nossos produtos abrangem desde a perfuração até a produção. E a gente tem também limpeza de poço, limpeza de tubulações, né? A gente sabe que tratamento ácido ele é praticamente impossível de não causar corrosão. Então a gente tem uma gama de produtos para trabalhar com isso, né? E a gente tem também os nossos redutores de tensão superficial. Então, eu acho que o professor anotou algumas observações. Eu queria deixar aberto, eu não expliquei para todos que estavam presentes online, mas para tornar a gente teve que readaptar o nosso conteúdo a ser apresentado hoje e até mesmo a palestra, mas para deixar um pouquinho mais dinâmico, não tão cansativo. Online a gente sabe que é uma coisa um pouquinho mais parada. Eu dei a abertura para o professor ir interagindo, né? Se ele quiser fazer alguma observação, se ele quiser complementar com alguma informação, ele tem essa abertura. Fica à vontade, é uma coisa que é um espaço para os alunos, para os pesquisadores também. Exatamente, né, Ana? Aí, vocês viram, o portfólio não é pequeno, tem, assim, muitas coisas. E aí eu tenho algumas perguntas, né, Ana, para os nossos alunos, vamos ver se eles respondem, e eles respondendo, né, eles vão ter direito a ganhar os brindes, né? Tá joia, gente? Então, olha que legal o que a Ana Tereza nos trouxe, né, em conjunto com a Solvay, tá certo? Então, uma das coisas, antes de fazer essa pergunta, que é importante, que foi falado, né, a Solvay passou por 2 guerras mundiais, né, por vários momentos de dificuldade, e ela perseverou, né? Então, isso é como o dia de hoje, como ela falou no começo da palestra, né? O dia de hoje é um dia específico, e nós estamos aqui reunidos, apesar de 2 pontos, uma série de eventos que têm ocorrido na nossa cidade e também, em geral, né, mundialmente, pensando aí na fase de pandemia, etc. Mas uma das perguntas, eu tenho mais de uma pergunta. Uma delas é, para os alunos, tá bom, Ana Tereza? Quais são as incrustações? Qual é a natureza dessas incrustações que a Solvay combate através dos Incrustações, dos inibidores de incrustação. Dos inibidores de incrustação, não saí agora, porque tinha antes, não sei o quê. Quais são?
Vamos fazer o seguinte, vamos dar... Bom, está aberto para todos. Quem quiser, levanta a mão, por favor. Inclusive, essa foi uma pergunta que eu anotei aqui, professor. Então vai. Quem está respondendo agora é o Marcos. Trabalha com a parte de produção de inibidores. Aí eu fiquei na dúvida. Quais tipos, né? Por exemplo, o Matheus citou um que é hidrato, né? Trabalhava com hidrato, tem inibidores para outros. Ele tem o problema de precipitação de hidrato no poço. Você pode ter também parafina, você tem asfaltenta. Certo. Inorgânico. Certo. E também... Inorgânico. E inorgânico também, né? Muito bem. Aí agora eu vou deixar para a nossa pesquisadora, Ana Tereza, decidir para quem que vai o prêmio, né? Quem perguntou primeiro ou não? Mas você pode dar um call para mim ou para o Matheus. O Matheus responde uma próxima pergunta, então. Tá bom. Mas aí no final eu te dou. Exatamente. A outra pergunta é, você falou sobre física quântica, né? Aonde entra nesse portfólio, né, a física quântica? Essa é para você. A gente vai fazer, por exemplo, os nossos seminários hoje em dia. Internet, a mobilidade que a gente tem de tecnologia. Isso veio também em grande parte da física quântica. E a gente, a Solvay, ela também produz produtos para microeletrônica. Então, a gente tem ali, lá daquelas conferências de 1927, 1800, a gente tem ali 1867, a Solvay estava surgindo ainda. Mas de 1911, 1927, a gente tem ali, o que a gente faz aqui. A gente começa com um pensamento, a gente planta aquela semente, a gente desenvolve aquela ideia, a gente faz tentativa de erro, a gente vai desenvolvendo, a gente sabe que a pesquisa também é isso, e a gente vai chegando, aos poucos, a gente vai materializando aquilo que a gente vai pensando. A gente tem aqui, quem diria que daqui a 20 anos atrás a gente teria a facilidade que a gente tem hoje de fazer também uma conferência, uma palestra dessa, com praticamente todo o público virtualmente. Então, Respondeu sim, é muito importante, né, que a gente trabalha com sementes, né, e da semente depois concretiza, né, o projeto, né, realiza aquilo que você idealizou, né, isso é muito legal. E aí uma perguntinha para a turma, né, redutor de tensão superficial, explique isso, certo? Me explica isso. Por que a gente precisa de uma redução da tensão superficial? Uma boa pergunta, né? Ótima pergunta. Eu já sei que tem alguém em discussão para responder. Vai, Bruno. Mas se quiser, pode. E quem quiser também responder online também pode, viu, gente? É só levantar a mão aqui, ó, e que a gente vai escutar pelo Datashow que tem o fone, tem um alto-falante, viu? Pode responder, viu? Estão todos participando, viu? Sem vergonha, pode errar também, viu? Pronto, o Bruno está levantando a mão. Vai, Bruno. Basicamente, ele vai agir tentando diminuir e aumentar o contato daquela molécula com a outra superfície. Por exemplo, no meu trabalho, eu vou tentar criar um biosurfactante que, ele, ao entrar em contato com um óleo, ou então um hidrocarboneto, ele vai fazer com que essa molécula, que antes não tinha tanta afinidade, ela vai criar afinidade e vai conseguir se dispersar, diminuindo justamente a tensão superficial entre a molécula de óleo e a água. Ele ganhou? Ele ganhou. Muito bem. Você trabalha aqui ou no laboratório de tentativa? Eu trabalho com a professora Natália e com a professora Veraldo, mas eu digo para todo mundo que o meu trabalho envolve muitos professores, porque Natália, Veraldo, tem o professor Osvaldo, tem Tereza, é meio que uma junção de todos os professores para poder dar certo. A gente já tem ali os 2 copinhos. A gente tem mais 3, eu acho. Tem mais 3? Tá, deixa eu ver aqui. Acho que 3.
Exatamente. Eu posso fazer mais uma pergunta. Eu gostei muito da resposta, né? E no caso, a tensão superficial que ele menciona é líquido-líquido. Mas também é muito comum, o professor Afonso pode me complementar melhor, a líquido-gás, né? E essa também influi bastante. E aí eu te perguntaria nesse assunto ainda, quer dizer, você favorece o escoamento na indústria do petróleo. Por que é interessante reduzir a tensão superficial? Favorece? Quais são, assim, os interesses que acontecem? Você podia explicar um pouco melhor, Ana, por favor? A gente tem a gente pode dizer que isso melhora a nossa produção. A gente tem como empurrar, a gente cria ali uma resistência entre os dois fluidos, e a gente tem como empurrar aquele, vamos dizer, o nosso foco, bora dizer que eu estou injetando, quero uma maior produção de óleo. Então, eu tenho como que, injetando ali vamos dizer, uma solução de polímero, uma solução polimérica, eu consigo arrastar mais, o maior volume daquele óleo dentro do meu reservatório. A gente consegue recuperar uma maior quantidade, que é o que a gente quer, né? Exatamente. Eu acho que é importante também a tensão superficial, no caso sólido líquido, que tem a ver com a questão da rocha ser molhável ao óleo ou molhável à água, você tentar inverter essa molhabilidade dentro do poro para poder arrastar Exatamente. o volume maior de óleo. Exatamente. E aí, uma pergunta, acho que, bom, vocês estão à vontade, tem o Matheus, tem a Glória, tem o Leison e José também, né? Mas, coloca, por favor, o slide que tinha EOR, né? A gente fala EOR, né? E aí a pergunta é para vocês, tá certo? Não é para a Ana Tereza, não. Né? Eu acho que já passou, é mais para frente. Isso. É que eu estou voltando, ele demorou aqui, e aí eu apertei mais uma vez. Pronto. Então, gente, é o seguinte, é uma pergunta para vocês, valendo copinho, tá bom? É isso, né? Valendo um brinde. Valendo um brinde, né? É um brinde bem legal, né? É uma lembrança que a Ana Tereza nos trouxe, eu agradeço mais uma vez. O que é EOR? Né? É uma abreviação que é muito usada na indústria. E justamente quando, né, a gente está naquela de produzir, porque já ganhou o copinho, não vale não, viu? Mas já ia levantar a mão. Eu acho que essa é uma pergunta, inclusive, que quem está online pode responder. É melhor, pronto, vamos dar uma primazia para quem está online, exatamente. A Janaína, pronto, Janaína, pode falar. Abriu o microfone? Você consegue abrir o microfone? Tá aí? Ela pode escrever também. Você pode escrever também, viu, Janaína? Se for o caso. Alô? Acho que deu piripaque. Será que eu tenho que aumentar aqui? Também dá aquela microfonia. Janaína? Alô? Oi, consegue me ouvir? Consigo, tá ótimo, tá excelente. O meu não consigo ouvir na minha vizinha, Luísa. Não, tá perfeita a tua voz, pode falar. Então, a EOR é Enhanced Oil Recovery. E tem muito a ver com o que estava sendo falado sobre viscosidade, que ela falou a questão dos polímeros, que aumenta a viscosidade para empurrar o óleo. E também tem muito a ver com a tensão interfacial, né, mais do que a superficial, que é você reduzir a tensão interfacial entre a água e o óleo, que facilita o carreamento e o desgrudamento também do óleo da rocha. Então, esses ambos efeitos aumentam a recuperação do óleo. Tá de parabéns, Janaína. Muito bem. Obrigada pela explicação.
Janaína, vou deixar com o professor Osvaldo, depois você pega ali o seu brinde. Vou ficar com 2 copos agora, eu já ganhei um, agora eu vou ficar com 2. Você tem que vir pegar. Eu estou nos Estados Unidos, mas eu quero um brinde também. Vai ganhar sim, Janaína, tá reservado, viu? Ó, vou pegar aqui, ó. Ó, viu? Esse aqui é seu, viu? Pode ficar tranquilo. Obrigada. Muito boa a resposta, né? Porque é muito interessante, eu queria acrescentar, viu, Janaína? Excelente tua resposta. No caso aqui do Rio Grande do Norte, talvez a Ana possa explicar melhor ainda do que eu, mas eu queria só destacar um assunto que os campos, eles estão mais maduros. E aí, nesse caso, a gente precisa recorrer a métodos secundários ou até terciários, né? De recuperação. E aí, essas técnicas de recuperação avançada, que chama, né? Tá certo? Elas são muito importantes. Caso contrário, a gente fica com o óleo retido lá embaixo e não consegue extraí-lo para a terra, né? Não é isso, Ana? Isso é importante, né? E aí a Solvay, ela desenvolve técnicas, né, para, por exemplo, como está em óleos pesados, né, com injeção de vapor, que quer dizer bloqueio of fractures, quebra das fraturas, é isso? Bloqueio das fraturas, né? Fala. A gente trabalha com essa parte de OR também, a gente trabalha bastante com polímeros. Isso. E eu gostaria até também de citar um pouquinho do trabalho que aqui me traz muitas lembranças, né? Mas o trabalho que eu desenvolvi aqui mesmo, né? Então, trabalhei com EOR com uma aplicação de microemulsão. A gente utilizava ali polímero, foi uma coisa que eu também utilizei no meu mestrado. Eu criei uma blenda de polímeros, e não é só aqui que a gente usa, né? A gente tem também grandes utilizações, por exemplo, nos maiores campos da China, daqui, não sei se essa é a pronúncia correta, mas a gente tem ali também bastante injeção de soluções poliméricas. Então, não é uma coisa que a gente se limita só a Rio Grande do Norte e o Brasil, né? Uma coisa que a escala mundial também é muito utilizada. E sim, a gente também consta com soluções para essa parte do... Então, só esclarecendo um pouco, deixa eu fazer uma pergunta, desculpa me chatear. Então, uma solução polimérica, o que ela faz? Ela dissolve o óleo e garante uma melhor miscibilidade para eles, como ela explicou, a Janaína muito bem, para carrear esse óleo para a superfície? Isso. Ela aumenta, vamos dizer assim, que ela conseguir, por exemplo, se a gente trabalha com um polímero de alto peso molecular, esse polímero ele tem uma viscoelasticidade, vai conseguir empurrar mais o óleo para fora da loja. E além disso... Como ela falou da viscosidade, né? Os polímeros viscoelásticos, eles também, há vários estudos a respeito disso, eles também conseguem tirar o óleo retido no fundo dos poros, porque ele tem a capacidade de se esticar e também de se retrair, de tomar a forma original dele. Ele, claro, ele perde um pouco daquela forma original, mas pela viscoelasticidade ele tem como recuperar boa parte desse, vamos dizer assim, dessa estrutura inicial dele. Muito bom. Alguém gostaria de comentar mais uma coisa? Não sei. Só mais uma coisa assim, sobre corrigir se eu estiver errado, mas no primeiro semestre das palestras, eu me lembro que o Pedro, né, ele fazia uma palestra sobre acidificação carbonática, né? Isso. E também não deixa de ser um método de recuperação, não é? Ou estou errado? Acidificação? Sim, ou eu estou confundindo. Acho que a acidificação já é uma outra operação, né? A gente pode utilizar a acidificação também para estimulação. Também pode. Então, não deixa de ser, né? Tá certo, eu não sabia. Mas assim, eu queria saber se a Solvay, ela executa algo importante a esse... Sim, a gente trabalha também nessa parte de estimulação. A gente trabalha com ácido, a gente fornece também para clientes para esse fim. A gente tem no portfólio também. A gente atende
Como eu falei anteriormente, eu frisei durante toda a palestra, a gente atende todas as etapas. Eu só queria ver que Tem alguma isso, boa. Ó, Tem mais comentário? Será que Eu acho que dá para. a Thaís, eu queria dar um oi para a Thaís e para o Samir, a Silvia também. Oi. Ela respondeu aí que sim, a certificação também é um método de estimulação. Tá vendo, amiga? Obrigado, viu? Tá vendo? Respondeu, perguntou bem. Tá dando. Deixa eu dar uma diminuída aqui, que tá um pouco grande, né? Muito bom. Muito obrigado, viu? A minha pergunta também era mais aquela que o professor Oswaldo até fez primeiro. Quando você fala inibidores de que tipo, assim? Essa daqui eu vou deixar até para a Thaís responder. Thaís ou o Thaís. Danilo, eles também são da... Pode usar o microfone se quiser, viu, Thaís? Opa! Eu só não ouvi a pergunta. Não, assim, quando você Fala mais alto um pouco. Quando o senhor perguntou sobre quais tipos de inibidores, eu relacionei aos tipos de precipitação que podem bloquear o escoamento do óleo, né? Eu lembrei de alguns que eu fiquei mais familiarizado até quando eu cheguei aqui no UFRN, que é a parte de hidrato, né? Parafinas, também tem asfalteiros que acabam bloqueando o escoamento do óleo. Aí foi essa minha dúvida. Quais tipos de inibidores a Solvay trabalha? Olha, nós temos produtos inibidores para incrustação inorgânica, que são da linha Quarite, que a Ana apresentou, mas também temos dispersantes de asfaltenos e parafinas, que aí faz parte de uma outra linha de produtos, até mesmo porque o mecanismo de atuação acaba sendo diferente. Mas, infelizmente, nós não temos produtos para hidratos. Os hidratos não fazem parte do nosso escopo de atuação. Mas isso não significa que a Solvay não possa desenvolver algum projeto em conjunto e até mesmo chegar em alguma formulação que possa tratar hidratos ou alguma formulação combo que trate hidratos e tenha mais algum outro, uma outra função, né? Algo que dá para fazer em conjunto com os nossos clientes. Perfeito. E eu estava até comentando, vou aproveitar que a Thaís... Muito obrigado. Tem algum produto para usina de açúcar, incrustação? Para usina? Olha, usina. Não faz parte da nossa BU, que a gente trabalha especificamente com produtos para oil and gas. Eu teria que verificar com os colegas de outras unidades. Certo, porque isso é um problema da usina de cana, é um problema histórico, sempre teve, e é muito grande, que inclusive eles têm que fazer raspagem mecânica. Sempre tem que parar um evaporador daquele para fazer raspagem mecânica. Pelo menos era assim. Bom, faz uns bons 10 a 15 anos que eu não vou numa usina, então pode ser que já tenha novidade, tá certo? Mas isso era um problema que tinha. Em petróleo também, eventualmente, existe algo muito parecido, né? Que é a coisa do uso de pigs, né? Isso. O pig é mais ou menos essa ideia. É isso. Obrigado, professor Afonso. Bota a câmera para a gente ver o senhor aí. Cadê ele? Tá ótimo. Obrigado, professor. Não precisa me ver, não, tá? Tá aí, tá joia. Tá bom. Eu tinha outra pergunta, mas era mais... Faz uma pergunta. Porque o professor Afonso perguntou, aí fugiu um pouco do escopo dela. Não tem importância. Era alguma coisa relacionada a algum tipo de atuação com biocombustíveis. Com biocombustíveis, se há algum tipo de atuação da Solvay, da Rodia Solvay, com biocombustíveis. Na área do que tem a Glória também, que trabalha com biocombustíveis, né, Glória? Não a nossa GBU. Não. A gente é oil and gas. Justamente, fugiu um pouco. Tá, perfeito, não há problema. Não há problema. Então vamos ver aqui
ainda temos alguns. Deixa eu verificar quantos segundos. Vai distribuindo já, Tereza, vai distribuindo. Acho que tem só mais um. Ah, tem mais um, né? Pronto, os dois aqui eu já peguei os meus dois já. Aí dá o. Tem mais um e dois. Pois se você Entrega para ele já, Tem mais dois, né? Pronto. Agora sim. Então, eu queria te perguntar, assim, qual foi, para você primeiro, chega aqui para cá para sair também, assim, do processo Solvay, o que ficou, antes de perguntar para os alunos, né, o que foi, assim, o processo clássico que foi desenvolvido, Solvay, né, eu tenho ideia, né, mas, assim, o que eles desenvolveram, o que foi, assim, tradicional da empresa que foi desenvolvido para a indústria de petróleo e gás, né, para a petroquímica, né? Isso me recordou um ponto que eu esqueci de falar lá na frente. Muito a ver, tem um pouquinho a ver com pergunta, né? Mas a Solvay, ela começou o processo de fabricação de soda. Então, a Solvay, o Ernest Solvay, ele deu uma reestruturada, agora assim, no processo de produção, ele patenteou esse processo, e aí a Solvay teve, então, início a partir da produção de soda. Barrilha. Isso. Barrilha era o método utilizado por tudo que era indústria. Essa do Rio Grande do Norte que ia ter aqui, a Alcanorte, era exatamente pelo processo Solvay. Então, findou saindo a fábrica em função de ter barrilha natural no mundo, com um preço bem mais barato, no caso, então ficou inviável. Mas eu acredito que o grande processo de produção de barrilha, quando fabricada, ainda é o processo Solvay. Eu acredito. Mas, para complementar essa pergunta do professor Osvaldo, eu queria colocar os Danil. Danil? Os Danil, ele ainda está presente ou não? Danil está aí? Ai, deixa eu ver se ele está aqui. Se não falar para a Thaís mesmo falando. Os Danil deve estar. O chefe deve ter chamado ele para uma outra reunião. Então, Thaís, pode complementar a pergunta do professor. Sim. Um outro produto que faz parte do portfólio Solvay e que, na verdade, foi desenvolvido nos tempos de Rhodia é a molécula do THPS, que é um biocida amplamente utilizado na indústria de petróleo. Ele tem uma eficácia muito boa, uma toxicidade bastante adequada para o trabalho em petróleo. Ele, inclusive, tem uma eficácia e um poder de combate às bactérias, assim, até maior que do glutaraldeído, que é uma molécula bem conhecida também. E então é uma das fortalezas da nossa empresa e que foi desenvolvida em house, né? É um produto nosso. E trabalhamos além com o THPS a 75%, temos os produtos formulados, né? Que são misturas de THPS com outros químicos, que potencializa o efeito do THPS. Muito bom. Nós estamos, Thaís, com um projeto com o Francisco Bruno, que está aqui conosco, e nos pediram para utilizarmos dispersantes de óleo, né? E nós estamos nessa busca, né, de dispersantes de óleo, e tem sido muito difícil para nós conseguirmos uma amostra de dispersante de óleo. Então, estou aproveitando a presença do Bruno aqui, né? Se vocês... porque para comprar como universidade, como tem esse propósito da Solvay, né, de se aproximar da indústria, e nós também, como universidade, como academia, também queremos nos aproximar da indústria, né? Mas nós estamos com essa dificuldade. Se a gente quiser adquirir um dispersante de óleo, como pessoa física
ou como universidade, a gente tem tido muita dificuldade dos fornecedores. Então, a gente precisava apenas de uma pequena amostra para a gente poder conduzir os experimentos em escala laboratório. Essa dificuldade de achar essa dispersão está justamente, a gente já está pensando num plano B para caso essa amostra não venha. Por isso que a gente eu já estou fazendo um teste de produção de biosurfactante. Aí o professor Oswaldo ficou de procurar com a empresa e caso não venha acontecer, aí a gente já está assim, como é para mestrado é só 2 anos, a gente está pensando numa segunda ideia para poder tocar o mestrado para frente. Exatamente. Mas é só um pedido de ajuda ou de orientação, viu, Thaís? Não, tranquilo, assim, depois da palestra, vocês podem conversar com a Ana, e aí, qualquer coisa, a gente agenda um outro horário e conversa com mais calma sobre o que é o projeto, o que é exatamente esse dispersante que vocês estão procurando, se a gente tem no nosso portfólio, a gente pode conversar com mais calma, e se a Solvay tiver, a gente disponibiliza uma amostra sim, tranquilamente. Muito obrigado, viu, Thaís? E aí eu estou perdido aqui, que a Ana me pediu para fazer umas perguntas. Você não quer me ajudar, Ana? Nossa, eu não queria fazer... Eu posso pensar aqui, mas... Pronto. Eu tenho uma, então. Vai, Matheus. Chega aqui, Matheus. Chega aqui para ver. Vai ficar legal para sair aqui. É o Silvio Santos. Da parte física que você comentou, da pergunta da parte física que você fez, eu queria saber se tem alguma coisa dessa parte de física de desenvolvimento de simulações moleculares para poder conceber novas moléculas, novos surfactantes, se é muito uma parte de experimento laboratorial ou se tem alguma equipe que cuida da parte computacional de tentar utilizar, por exemplo, dinâmica molecular, Monte Carlo, algumas outras ferramentas que vêm ali da parte física para poder desenvolver novos produtos, novas moléculas com novas aplicações. Sim, eu sou bem isso, tanto que a gente tem os centros de pesquisa e inovação. Então, nesses centros, de fato, a gente está desenvolvendo novos produtos. A gente tem a parte que só otimiza os produtos que já existem, mas tem também a criação, o desenvolvimento de novos produtos. De fato, se preocupa com a inovação. Com inovação, com a parte de inovação. Exatamente. Muito obrigado, Matheus. Acho que ele merece uma copinha. Eu vou entregar para ele. Pronto. Agora, então, vamos fazer assim. Oi, fala. Tem os 3. Uma pergunta para os 3 que vieram presencialmente. Os que vieram presencialmente fazer uma pergunta para eles, né? Perfeito. Você pode formular ou quer pensar alguma coisa ou quer que eu pense? Eles estão no nível mestrado já. E eles também têm engenharia, né? Os 3 fizeram engenharia de alimentos, não foi? Você fez engenharia de alimentos também, né, Zé? Civil. Você fez civil, perdão. E o Gleidson fez engenharia de alimentos e a Glória também engenharia de alimentos, mas eles já estão avançados, já fizeram as básicas de mestrado em engenharia química, então, e eles estão agora com essa parte, tendo início agora essa parte de seminários, né? Por exemplo, a parte petroquímica, a parte de upstream, né? Por exemplo, processamento, que é a parte petroquímica e tal, processamento primário, upstream, eles estão tendo acesso, assim, da forma formal de disciplina agora, né? Eu vou fazer, na verdade, uma pergunta bem mais simples. É só para ver se estava de fato que estamos pensando. Estava falando daqui. A gente comentou numa das perguntas, eu aproveitei para informar como que começou, de onde surgiu, qual o produto que surgiu com a Solvay. Foi otimizado, vamos dizer, o processo de fabricação com a Solvay. Qual foi esse produto que a gente conseguiu? Estava prestando atenção.
Valeu, velho. Muito bem. Então, pronto, né, gente? Eu achei que essa parte dinâmica, o professor Afonso está aí, né? Thaís também, acho que ainda está. Eu achei excelente. Isso é uma coisa que nós precisamos estar promovendo mais, né? Nós tivemos agora a disciplina termodinâmica, não foi, Glória? E Gleison, né? A gente acaba fazendo aquele procedimento um pouco convencional, né? De aula expositiva e tal, mas esse ambiente que a gente criou aqui, que a Ana Tereza pediu para a gente fazer, e eu estava até meio despreparado por conta da... É muito saudável, entendeu? E, assim, é algo que nós precisamos estar procurando gerar mais nas aulas, né? Discutir, às vezes falar besteira, falar coisa que, né? Pronto. Falar que aquilo tem natureza X e era natureza Y, não tem problema. A gente está aqui para justamente aprender. Né? Não tem aquele ambiente de falar, você foi errado. Não. É ao contrário. É justamente a gente aprender. E eu achei ótimo. Nós vamos procurar disponibilizar uma parte desse material. Acho que a gente vai saber, a Tereza vai ver isso aí, tá certo? A gravação, a gente prometeu que vai disponibilizar, tá certo? E então, eu não sei, eu queria deixar agora as palavras, agradecer formalmente e deixar as palavras finais também para a Thaís e para a Tereza, o professor Afonso também, que é o responsável da disciplina, né, principal. E vocês aqui querendo fazer algum comentário também, estejam à vontade, né, Ana? Muito obrigado mais uma vez. Então, eu vou deixar aberto também para a Thaís e para o professor Afonso, mas eu queria dar uma palavrinha para vocês. Eu acho que isso que o professor falou de fato, eu acho que não existe perguntas, a gente às vezes tem aquele medo de fazer uma pergunta burra, uma pergunta inadequada. Não existe pergunta. Como não existe pergunta? Claro. Todos sabemos que, enfim, somos todos conscientes e todo momento da vida a gente está aprendendo. Nem mesmo na indústria a gente sabe. A gente tem que ter a humildade de reconhecer e de estar aberto a aprender. Então, é importante a gente ter, acho que a mensagem que eu queria dizer para vocês, porque eu tenho um carinho muito especial por esse centro de pesquisa. Eu acredito no potencial, quem compõe esse centro, o potencial dos alunos, que o recado que eu tenho para dar é, se vocês têm um sonho, vão atrás do sonho. Vocês vão escutar não diversas vezes. Vocês vão, que nem a história inicial que eu achei legal, por exemplo, vocês deixaram sobre, eles quase decretaram falência. Às vezes a gente acha que a gente chegou no nosso limite, que a gente não vai aguentar mais e que vou desistir, mas às vezes é só mais um passo para a gente chegar lá. Então, se trabalhem, eu acho que um grande diferencial dentro da indústria, não só dentro da indústria, mas no mundo como geral. Estudem, tenham sabedoria, é importante, mas tenham também, cresçam como pessoa. A gente está aqui também para ser humano. Então, a gente aprende a ser humano, a gente não nasce humano. A gente aprende com o mundo. Então, da mesma forma que vocês estão sentados aqui, que alguém vai abrir a porta para vocês, vocês um dia também vão ser responsáveis por abrir a porta para alguém. O que vocês estão plantando ao longo do caminho de vocês? É isso que vocês estão plantando. E todos vocês estão parte do mesmo caos que está implantado na cidade, vocês estão aqui presencialmente. Então, isso é uma semente que vocês estão plantando. Vocês estão mostrando que vocês sabem o que vocês querem, que vocês estão indo atrás. Parabéns. Obrigado, viu? Eu não sei se a Thaís quer comentar alguma coisa mais. Quero agradecer a sua presença, viu? Eu acredito que a Ana já falou muito bem e gostaria de ressaltar o que ela disse, agradecer a atenção de todos vocês, tanto as pessoas online quanto as pessoas presencialmente.
e que, assim, estamos todos juntos nessa, né? O conhecimento ele não tem fronteiras, a indústria precisa da academia, a academia precisa da indústria, todos na mesma medida. E tanto eu quanto a Ana temos um background de academia, fizemos pós-graduação, e então é algo que a gente sabe o valor que tem. E a empresa que nós trabalhamos hoje entende esse valor também. Então, é algo assim, muito gratificante ver que isso acontece e ver que do outro lado a gente também tem bastante abertura. Muito obrigado, viu, Thaís? Isso é parte do nosso programa. O professor Afonso está aqui de testemunha já desde o começo do programa, que foi nos anos de 99, 2000. O nosso propósito é justamente esse. E hoje foi um dos dias de sucesso com a participação de vocês, porque nosso propósito é aproximar os nossos estudantes, nossos pesquisadores à indústria. Então, nós vamos continuar travando, né, esses contatos, a possibilidade de interagir mais, e agradeço de coração, né, professor Afonso? Fala aí para nós aqui, para terminar mesmo. Cadê ele? Ele já entra. Ah, ele saiu. Ele foi entrar, acho que ele deu o botão de sair. Pronto, gente. Então, muito obrigado a todos. Nós vamos dar término aqui. Eu acho que o Afonso, sem querer, vou dar uma olhada aqui. Afonso? Ele saiu, sim. Gente, muito obrigado a todos. Então, nós vamos estar disponibilizando o material e desejar a todos um bom fim de semana. Na próxima sexta, a gente estará aqui novamente, né? Oswaldo? Terminou já? Caiu minha ligação. Olha, tá parecendo que terminou mesmo. Não sei. A minha ligação caiu. Mas eles já estavam para terminar, então eu acho que eles devem ter terminado, não sei. Eu acho que caiu. Ele Será? estava no meio falando alguma coisa, acho que caiu. Ah, volta. Eu vou ver. Alô? Oi, Oswaldo. Ah, voltaram. Oi, voltamos. Mas a gente vai mandar um abraço a todos aqui, viu? Aproveitou aí, né? Beleza. Tchau, viu, gente? Tchau. Obrigado pela presença. A minha ligação caiu, eu queria agradecer a Ana Tereza. Eu não sabia nem que a Ana Tereza estava na Solvay. Isso é muito bom. Você não sabe como isso é gratificante para os professores, ver como os nossos alunos estão bem de vida. E, bom, que é bom também a gente que não esqueça da gente. Nós temos ainda muitos alunos que necessitam de estágio, dessas coisas todinhas. Seria muito bom a gente trabalhar, se pudesse, em alguma coisa em relação a isso, viu? Então, agradecer a Ana Tereza, a Thaís, a Stefane, e um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Afonso. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tchau, Thaís. Falou, tchau. Tchau, valeu. Um abraço a todos. Abraço, tchau. Maria, tchau, Luísa. Tchau, professor. Tchau, Ana. Tchau, Ana. Obrigada pela palestra. Imagina, eu que agradeço pela presença.